Quem já ouviu falar de adrenalina? Hormônio simpaticomimético e neurotransmissor derivado da modificação de um aminoácido aromático secretado pelas glândulas suprarrenais, assim chamadas por estarem acima dos rins. Entendeu? Eu não. Mas podemos dizer que este famoso hormônio do nosso corpo é liberado em uma determinada situação de perigo, criando uma reação de medo ou agressividade. E para entender mais sobre isso, vamos conhecer a história dos brasileiros apaixonados pela sensação que a adrenalina causa no nosso corpo e, consequentemente, pelos momentos de risco. Falando em perigo, tô com um cara perigoso do meu lado aqui, Michael Oliveira. E aí, Michael, tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Michael, boxeador ou pugilista? Mais boxeador. E um boxeador de peso, ou melhor, de pouco peso. Ele se enquadra na categoria média de até 76 quilos. O Michael tem só 22 anos e está se preparando para mais um combate depois de 17 vitórias consecutivas. Ao contrário da maioria dos boxeadores, Michael veio de uma família que já tinha uma boa qualidade de vida. Aqui tem alguns cinturões que eu já conquistei na minha carreira, na curta carreira. Aqui foi o cinturão que eu lutei contra o argentino, o Abel Adriel. No currículo ele coleciona 5 cinturões, 17 lutas, 17 vitórias e 12 delas por nocaute. O último combate foi em fevereiro em Ontário, no Canadá. Michael, the Brazilian Rocky Oliveira. Depois da luta levantar um desses desapontos. Depois da luta a gente tem um irmãozinho que segura porque a gente tá cansado e não aguenta levantar. É perigoso, né? E uma curiosidade, por que um cinturão? Por que no boxe é um cinturão e não uma medalha? Porque você não vai ficar andando com um negócio desse na rua, né? Bom, um cinturão que você põe em volta da cintura, porque você não pode carregar um troféu com a mão. Medalha é no amador e, na Olimpíadas. Você falou uma coisa interessante, nas Olimpíadas se ganha medalha. Você pulou o boxe amador, consequentemente você não pode disputar uma Olimpíada. Claro. Você sente falta disso na sua carreira? Não sinto falta não. Não sinto nenhuma falta porque tudo pra mim na vida acontece por um motivo. Se eu não fui pra Olimpíada por um motivo, e graças a Deus até hoje tudo deu certo pra mim no boxe. O boxe profissional e o boxe amador é 2 esportes completamente diferentes. Você pode dar um exemplo? No boxe amador é muito ponto, velocidade e é só 3 rounds. No boxe profissional é 12 rounds, é força, é técnica, que nem esgrima. Tem que esperar a hora certa de acertar e colocar o golpe. A maioria das vezes no boxe amador você começa a luta a 1000 por hora e começa a baixar a velocidade. No boxe não, a gente começa devagar e aos rounds vão progredindo, a gente vai progredindo a velocidade e a potência. Dependendo do seu adversário, você tem um tipo determinado de treinamento? Não, eu treino 110%, 7 horas por dia para quem fosse. Se fosse para lutar um amador ou lutar o Muhammad Ali. O que a gente faz é, quando a gente não está com luta prevista, eu ainda continuo na academia, mas mais moderável. Umas 2, 3 horas por dia. Eu como normal, mas a gente não sai para comer McDonald's, coisas assim. Mas quando a gente assina o contrato de luta, fechou a boca, treinou 7 horas por dia, o tempo todo. A rotina de treino do Michael é bem puxada, principalmente porque a sua próxima luta, dia 2 de junho, entrará para a história do boxe. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Michael vai lutar contra o Popó. O Popó que muita gente acha que não luta mais. Vai fazer sua despedida contra você, será? Vai. Eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma última luta pro filho dele. O filho dele nunca viu ele lutar. Então ele ia fazer uma luta pro filho. Eu fiquei sabendo, a gente desafiou ele aceitou. Então agora no dia 2 vai ter um encontro do novo e do velho. O Michael, e a intenção é aposentar de vez o Popó ou não?
Com certeza, já está na hora, sabe, ele, que nem eu disse, ele foi um boxeador fantástico, mas está na hora dele passar a chama para a gente poder continuar representando o Brasil ao mundo fora. O discurso do Michael parece bonito, mas essas prévias antes da luta não estão sendo tão amigáveis. Em toda entrevista, Popó faz questão de provocar o Michael. Vou pegar o cartel dele, sabe que eu lutou. Um cara que só fez 2 lutas como amador e passou a profissional. Entendeu? Eu não sei o que é que o pai dele pensa em termos disso, mas eu sei o que é que eu penso. E o Michael não deixa barato. Retruca o ex-tricampeão mundial de boxe. Você acha que o Popó tá te provocando por medo de perder a luta? Com certeza. A pessoa quando ataca sem ser atacada é por causa que tá com medo. Eu nunca faltei desrespeito dele. E assim como a Celina é chamado de Popó, o Michael também tem o seu apelido nos ringues, Rock Brasileiro. E não é o Rock Balboa, é o Rock Marciano. A gente tem os mesmos estilos de luta, agressivo. Mesmo chegando nos Estados Unidos apenas com 15 dias de vida, o Michael não nega a sua origem. Eu tenho o Brasil no sangue, eu tenho tatuado no braço, como arroz e feijão. Se a gente falar inglês em casa, o chinelo voa. Então, com certeza, eu sou brasileiro. A gente escolheu fazer o boxe aqui, não no Brasil, por causa da tecnologia, das coisas, os boxeadores que também tem aqui. E eu gostaria de levar isso de volta para o Brasil, para mostrar para o mundo que o Brasil tem potencial para ser melhor no boxe, no vôlei, em tudo. Eu comecei a lutar boxe com 13 anos, como um esporte, como uma maneira de perder peso. Eu era muito pesado, eu pesava em libras 255. Quando eu perdi o peso, eu fiz a minha primeira luta amadora com 18 anos. Nocauteei meu oponente, então a gente virou profissional. E é por essa força de vontade que o seu treinador acredita nele. He's improving on a day-to-day basis, and every opponent he fights will make him a better fighter. But he's also very well spoken. He has a college education, and he's a very good-looking kid. He's got a good heart. I think he could be, definitely a Brazilian idol. E o que passa na sua cabeça aqueles 15 minutos que antecedem a luta? Como é a preparação nessa hora? Bom, eu nunca tive borboletas de verdade dentro do estômago, mas é mais ou menos o que sente, sabe? Aquele friozinho na barriga, aquele coração começa a disparar. Mas a hora que passo aquelas 2 portas do vestiário e vejo toda a plateia, todo mundo gritando, as luzes, eu não sei, entra uma força, me dá, sabe, uma coragem. E se o Michael não fica nervoso antes da luta, a dona Cristina fica por ele. Quando ele toma um soco, dói mais na senhora do que nele? Dói mais em mim. A mãe sente muito mais. E agora com essa luta? Como está o coração da senhora? É difícil explicar. É um sentimento de... Não é pena, não é proteção de mãe. É preocupação. A gente sabe o quanto ele treina, eu acompanho ele todos os dias. É um percurso até o final da luta onde toda a família sofre. Não é só ele. A mãe sofre porque é mãe, porque não quer isso pro filho. O pai sofre porque acompanha o treinamento, porque tem que fazer a dieta junto com o filho, incentivar o filho. Então é muito difícil, não é fácil ser mãe de boxeador. Você acha que seu filho, só pela vida que ele tem, já é um guerreiro para se ter orgulho? É. Só dele ter a coragem de subir num ringue para apanhar, já é ser campeão. E correr atrás do seu sonho, então... Ele vive uma vida arriscada, mas isso é coisa de família. Com um pai e um irmão pilotos, outro irmão corredor de moto, o Michael no boxe encontrou uma maneira de gastar a sua adrenalina. Eu quero saber como é que você lida com o medo da sua profissão. Eu não tenho medo da minha profissão, eu respeito a minha profissão, mas o que gostoso seria a vitória se não tivesse risco. Se fosse fácil, a gente teria 10 milhões de campeões mundiais, então o sabor da vitória é mais gostoso.
E no próximo bloco, uma turma unida pela mesma paixão. A aventura sobre duas rodas. Unidos pela adrenalina? Unidos pelo motociclismo e pela adrenalina, exatamente. Depois de conhecer uma só pessoa que vive de adrenalina, que tal conhecermos 49? É com este combustível que funciona o Clube Moto Society, um grupo de brasileiros em Miami que circula pelas estradas dos Estados Unidos, juntos pela paixão de andar de motocicleta. Eu já fiz outras coisas, já voei de asa delta quando era mais novo, eu joguei muito futebol, eu já fiz paraquedismo, à medida que a gente vai ficando velho, as coisas vão complicando, as dificuldades aumentam nos esportes radicais, então a gente procura algo que seja mais fácil. O gosto em comum pela adrenalina fez um grupo de amigos começar o clube. Em 1999 nós começamos a sair em 3 amigos para passear pelo Miami, South Miami, Norte, e começamos a juntar mais brasileiros interessados em rodar de moto com a gente. Atualmente nós temos 29 eventos oficiais do clube. Entre eles estão um café da manhã que a gente faz mensal, passeios como a gente vai para Leesboro, a gente vai para Daytona, a gente vai para Tail of the Dragon agora no Tennessee. E sobe todo mundo na moto mesmo, né? Porque eu vi a sua esposa vai junto, a esposa do outro vai junto, é assim? Vai, nós temos muitas das esposas andam junto. Com a palavra, a primeira-dama, Evelina. Às vezes as pessoas acham que é só aquela coisa de sentar atrás e pronto. Não, você também tem que prestar atenção na estrada, porque é muito importante. Porque qualquer movimento súbito com a moto que o motorista faz, você tem que estar prestando atenção e virar junto, chegar mais perto do motorista, do companheiro, se ele vai parar, quando dá travada súbita. Além da primeira-dama, a gente está aqui com uma motociclista, é a única mulher que dirige moto aqui nesse grupo? Por enquanto, tô esperando uma companheira pra ver. Você não vai ensinar essas 3 aqui, não? Tô tentando, mas elas não querem, não adianta. Eu queria saber de você, por que você entrou nesse grupo? A gente queria um grupo para passear, é mais seguro você passear com mais motos, né, em todo lugar, e depois para arrumar mais amigos, são todos brasileiros, tudo é um grupo familiar e isso é muito importante para a gente, e daí a gente encontrou eles e não largou mais. E você foi bem recebida? Teve algum preconceito aqui ou não? De jeito nenhum, nenhum preconceito. Eles me receberam muito bem, de braços abertos, foram muito... Eu estava no começo, ainda não era muito habilidosa com a moto, então eles foram muito compreensíveis e tentaram me ajudar quanto a isso. Foi muito legal. A chegada da Cristiane no grupo teve total apoio do seu tutor e marido. Como eu conheço ela muito bem, eu falei assim, e sabia que eu não poderia convencer ela diferente de não ter uma própria moto, então eu comprei uma moto menor para ela, ensinei ela a dirigir, ela também fez um curso muito bom de segurança e dirigiu uma moto menor, passou para uma moto maior e agora ela tem uma moto já que consegue andar junto com o grupo. Além de saber guiar a moto, para andar no grupo tem que priorizar a segurança de todos. Andar de carro é perigoso, andar de moto é perigoso, fazer paraquedismo é perigoso. Só que eu acho que a gente tem que saber o limite de cada um e saber os riscos que a gente corre. Graças a Deus a gente tem sido abençoado, nada tem acontecido conosco. Por muitos anos a gente não teve nenhum acidente. O responsável principal pela segurança do grupo é chamado de Road Captain. No Motorcycle Society, quem ocupa esse cargo é o Aldo. Eu tive um treinamento formal de pilotagem avançada com a polícia e aí eu me certifiquei como Road Captain e a gente no clube tem mais 4 assistentes. Assim como os outros integrantes, o Aldo também pilota junto com a sua mulher. Ou seja, a Cláudia acaba ajudando nas funções de Road Captain. Às vezes, sem querer, você vê uma situação antes dele. Então, alguns sinais a gente tem entre a gente, eu e ele, sabe? Algum toquinho leve, alguma coisa delicada, mas que ele tá atento também para parar. Mas para sinalização, a gente ajuda bastante quem tá na garupa. E o nosso Road Captain explica como funciona a disposição do grupo nos passeios.
A gente anda numa formação que a gente chama de staggered, que é um zigue-zague, então você mantém as motos sempre em zigue-zague ocupando toda a pista, para evitar que carros entrem no meio do grupo e coloquem alguém em risco, entendeu? Além disso, toda a mudança de faixa, toda a conversão, enfim, cruzamentos, stop signs, isso tudo tem um como proceder nessas situações e justamente para manter o grupo intacto e seguro, né? Então a gente faz cursos semestrais de rodagem, de pilotagem em grupo com o nosso clube. A gente abre também para quem anda de moto e quiser participar. A gente também abre e a gente tem cursos práticos também, onde eu, junto com mais os outros assistentes, a gente ensina técnicas mais avançadas de pilotagem, que é para as pessoas se sentirem mais seguras e na hora de rodar, na hora de fazer um U-turn, por exemplo, poderem fazer com segurança, sem pôr o pé no chão e andar o U-turn que a gente chama, né? Então isso é muito importante e a reciclagem sempre, né? Outra função importante no clube é a do tesoureiro. E o Zé Roberto, que também é vice-presidente, ocupa essa posição. Como o grupo tem uma função caritativa, então, por exemplo, todo evento que a gente participa ou que a gente faz, a gente gera uma receita para nós e essa receita, a tendência dela é voltar nos eventos ou doações ou alguma coisa do tipo. Quem vai na frente é o presidente, também chamado como puxa. Eu acho que a gente pode, vamos chamar só de presidente, né, Luiz? Que puxa o grupo, mas o que eles querem dizer com o puxa? Vocês estão me sacaneando, né? Não, tô te perguntando se quem vai na frente é o puxa. Eu só queria saber se quem vai na frente é o puxa e a segunda moto é quem? É o puxa-saco? É o puxa-saco, mas eu sou o último. E o Rogério aproveita e nos conta uma história que marcou o grupo. Nós fizemos 1.500 milhas. Alguém já contou essa? Ainda não. Então tá, nós fizemos juntamos 5 idiotas, foram 5 ou 6. E nós fizemos 1.500 milhas direto, em 36 horas. Olha, realmente até hoje eu ainda sinto aquela viagem. É maravilhosa, 1.500 em 36 horas, sem parar. Coisa de animal, coisa que eu não recomendo pra ninguém. E pra fazer essa distância nesse tempo, que velocidade que vocês andaram? Não, você não anda muito rápido não, mas você não pode parar. Aqui, ó. Isso aqui é o emblema. Olha só. A gente é registrado no Iron Butt. É uma associação nacional. São poucos que fazem esse tipo de estupidez, sabe? Eu não recomendo, não. Motoqueiro, normalmente, é um termo pejorativo que usa para aquele cara que sobe na moto para fazer bobagem no trânsito. Isso não acontece com a gente. Nós não fazemos isso. Nós somos motociclistas. Mas a gente chega numa certa idade que precisa ser uma coisa muito séria para ofender, entendeu? Mas mesmo assim é melhor eu não chegar ali no meio e falar motoqueiro. Não faz isso, é melhor não fazer. Obrigado pela dica, presidente. Eu adoro o Moto Society porque eu adoro o motoqueiro. Que motoqueiro? Quando a gente muda para um país estranho, quando a gente muda como eu mudei para os Estados Unidos, eu tenho certeza que isso é a história de todos nós que vêm para cá, a gente é muito sozinho. E as coisas começam a se formar na vida da gente em torno das pessoas que a gente conhece. E eu tive a felicidade de fazer parte desse grupo. Quando alguém precisa de alguma coisa, a gente ajuda. Quando alguém muda, a gente vai ajudar a mudar. Quando alguém precisa de dinheiro, a gente empresta. Quando alguém tem que fazer uma festa, a gente vai. Quando tem um aniversário, a gente participa. Então essa é a nossa família. A nossa família é o Moto Society, é o nosso clube. E são aquelas pessoas hoje que realmente estão junto com a gente no dia a dia e que ajudam a gente a tocar a vida para frente nesse mundão aqui. E no próximo bloco, o cara que levou a adrenalina para os ares. A gente não fica só feliz da gente estar saltando, mas também de estar dividindo o céu aí com os companheiros e curtindo junto. Planeta Brasil está com o Fernando Meirelles. Não é o cineasta, mas é quase tão famoso quanto ele já aqui nos Estados Unidos. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Fernando Meirelles é um cara que literalmente caiu de paraquedas aqui nesse país, não é isso?
Mais ou menos, eu vim pra cá, eu era paraquedista, era um hobby meu e acabei me profissionalizando aqui e hoje em dia eu vivo 100% do esporte. O Fernando veio para os Estados Unidos quando um amigo o convidou para abrir a sua empresa do Brasil aqui na América. A ideia da empresa vingou, a gente já fez alguns trabalhos, a gente fez vários trabalhos, mas sabe como é que é? Para pagar aquelas continhas no final do mês, a gente tem que mexer daqui e de lá. Cheguei a pintar, lavar carro, aquelas coisas. Hoje ele vive do paraquedismo, um esporte e uma profissão bem arriscada. Pra te falar se eu sentia medo, sentia adrenalina, bastante. A gente vai se acostumando. Foi difícil, não é um esporte barato, mas aos poucos fui indo, graças a Deus, com sorte, com bastante dedicação, determinação. E o começo dessa carreira foi exatamente aqui onde estamos. Eu fui convidado para ser um instrutor, um coach, né, do pessoal daqui. Coloquei muito número de salto aqui, pelo menos uns 800 saltos eu pus aqui. E daí começou a deslanchar, meu nome começou a aparecer mais, não só aqui nos Estados Unidos como no Brasil, e aí me gerou clientes, né? E daí o nome, estando na praça, acabou aparecendo os patrocinadores. Mas não era o nome Fernando Meirelles que estava na praça, tinha alguma coisa aí no meio, não tinha? Pois é, tem um apelido que me segue, desde a época que eu andava de skate, que é uma brincadeira, que é Taxinha. O Taxinha vem de prego. Prego é aquele que não manda muito bem. E pra me cutucarem, falava, bom, você não pode ser nem prego, de tão pequeno que você é, de tão baixinho que você é. E hoje em dia eu sou conhecido mais como Taxinha do que como Fernando, né? Inclusive aqui pelos americanos, né? Tatinha, Taquinha. E o Taxinha nos explica as variações desse esporte. O paraquedismo você pode dividir em 3 vertentes, né? Uma é o pessoal que vem aqui fazer aquele primeiro salto, né? Que a gente chama de tandem, é aquele acoplado no instrutor. Ele praticamente não tem que fazer nada, é só sair mesmo da janela e curtir. Você tem o fun jumper, ou o saltador, o atleta, que ele vai lá só para se divertir, lógico, com aprendizado, com tudo. E outro profissional, que é o militar, né? Então, na verdade, são esses 3 maiores grupos de paraquedismo. E para entender tudo isso melhor, vamos acompanhá-lo em um dia de trabalho. Agora a gente está indo o que a gente chama de briefing inicial, né? Mostrar quais são as particularidades dessa área e quais são as condições de pouso aqui, como fazer esse procedimento de approach, né? Da chegada para o pouso e, obviamente, para chegar em segurança. A gente tem o André, que já tem aí já mais de 60 saltos. O Luciano, que tem aí mais de 800 saltos. Eles estão níveis diferentes, trabalhando exercícios diferentes, mas a gente vai aprimorar a técnica deles. O Fernando tem mais de 1.600 saltos e já tem uma ótima fama no meio profissional. Ele encabeça a campanha publicitária mundial de uma das maiores companhias de materiais para paraquedismo. O Taxinha também usa o túnel de ar para ensinar as técnicas do salto. Ele simula como se você estivesse em queda livre, porém, você não precisa abrir paraquedas, você não precisa se preocupar com o pouso. Você pode ali ficar, de repente, numa sessão, você pode ficar 30 minutos, que dariam aí, cada salto, vamos dizer que dura em média 1 minuto, você ficaria aí 30 saltos numa vez, coisa que na vida real, na prática, aqui no céu, a gente demoraria aí 2 semanas para completar esse número esse tempo de voo, melhor dizendo. É hora de checar todo o material, e isso é feito na área de dobragem. Logo depois de um salto, é aqui que os paraquedistas vêm e preparam o equipamento para o próximo pulo. Você mesmo pode dobrar o seu paraquedas, ou a gente pede para um dos dobradores da área. Depende como está o ritmo de salto, se a gente já quer debriefar o salto, contar como é que foi e analisar o salto, a gente deixa para outra pessoa dobrar, para quando a gente terminar, já pôr ele de novo nas costas, já subir na próxima decolagem. Ele explica que existe uma dobragem para cada tipo de paraquedas. O tamanho maior realmente são para os estudantes, né? E conforme você vai pegando experiência, você vai diminuindo o tamanho. Por quê? Com menor tamanho, você tem menos resistência do ar, você pega mais velocidade. E aí você acaba curtindo
a segunda parte do salto, que é não só a queda livre, mas a segunda parte, que é o paraquedas aberto. E aí você pode fazer ele tornar um pouco mais sagaz, um pouco mais ágil. Enquanto eles se vestem, o Fernando nos explica como funciona o equipamento. O equipamento ele é dividido em 4 partes básicas. O paraquedas principal, a mochila, o paraquedas reserva e tem a quarta peça, que é uma peça eletrônica, que é um disparador automático. Então, em caso do paraquedista desmaiar ou por algum motivo perder a consciência por alguns instantes, esse dispositivo eletrônico vai abrir o paraquedas reserva automaticamente. Então, aí as chances de acidente são bem menores. E já está quase chegando a hora do salto. Mas antes o trio vai ensaiar o que vão fazer lá em cima. A gente vai abrir, eu vou pra perna de vocês. Vocês vão pra minha perna, a gente vai fazer um comprar. Beleza? Depois de tudo treinado, chegou a hora deles partirem. E lá se vai o Fernando e os seus 2 amigos. A gente vai lá para o local de pouso. E como vocês viram, o Fernando está usando uma câmera na cabeça. E é isso que a gente vai ver agora, as imagens dele até chegar lá para o nosso encontro. E aí, doutor? Sucesso? Sucesso. Os alunos mandaram muito bem, foi bem divertido. E, cara, esse é um esporte que dá muito retorno, né? A gente não fica só feliz da gente estar saltando, mas também de estar dividindo o céu aí com os companheiros e curtindo junto. Muito legal. André, salto número 81 concluído, então. Exato. Pretende dar mais quantos agora? Sem parar. Hoje ainda tem o dia inteiro ainda para saltar. Quanto salto puder, vamos mandar. Estamos aqui para isso. A gente sempre fala, a gente tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Eu gostaria de incluir fazer um salto de paraquedas também. Hein? É com essa opção de vida que o Fernando lida todos os dias. Uma profissão arriscada que faz qualquer louco por adrenalina se apaixonar. É excitante, nunca tem um dia igual ao outro. O paraquedismo em si é um esporte que você está sempre aprimorando, está sempre aprendendo mais e a adrenalina lá em cima. É uma maneira legal de se viver. Depois de lidar com tanta adrenalina, chegou a hora do Planeta Brasil se despedir. Ficamos por aqui, espero que todos vocês tenham gostado e até o próximo programa. É uma tribo que divide os mesmos ideais. Unidos pela adrenalina.